Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 28 de fevereiro de 2021. Então, observando o que aconteceu aí no último dia 27 e no acumulado para os 3 dias 27, 26 e 25, nós vemos claramente aqui ainda um pouco a atuação dessas ACAs, e ela juntando aqui, além da umidade da Amazônia, principalmente aqui sobre a bacia do rio Xingu e também sobre a bacia do rio Tocantins, a gente vê a interação ainda das ECIT aqui na costa norte do Nordeste, pegando bem o Maranhão, Piauí, parte do Ceará e alguns pulsos que se desprenderam e trouxeram chuvas aqui para a costa leste do Nordeste entre Rio Grande do Norte e a região de Pernambuco. Vemos também que a gente tem, pela passagem do próprio sistema frontal aí dos últimos dias, essa chuva mais localizada aqui entre Santa Catarina e São Paulo, principalmente na faixa mais costeira. Maior parte aqui da região centro-sul ainda apresentando um tempo seco, mas a gente vai ver daqui a pouco que isso vai ser quebrado agora nesse período dos próximos 7 dias, na verdade nessa próxima semana. Parte aqui do norte, mais do lado oeste da região norte, apresentando tempo seco, com exceção aqui tanto da Bolívia, centro-norte da Bolívia, e aqui parte do Acre que tem essa chuva acontecendo. E toda essa chuva que ocorre nessa região, principalmente do centro-norte da Bolívia, o GRA aqui, a figura não está mostrando, mas essa chuva ela tende a ir aqui para a região de Girassol Santo Antônio, que deve manter as vazões lá altas. Então, olhando o acumulado dos últimos 3 dias, nós vemos claramente uma chuva bem distribuída na maior parte do país. Aqui na região centro-sul apresentando um tempo um pouco relativamente mais seco, e também aqui parte do nordeste brasileiro e parte do sudeste também apresentando um tempo mais seco. Mas o que a gente nota claramente é que as chuvas, pelo menos nesse fevereiro, elas estão apresentando aí uma boa distribuição e está ajudando bem aí o Sistema Interligado Nacional, principalmente na recuperação dos níveis dos reservatórios, ocasionando assim, além da energia natural fluente, que vem das vazões estarem altas em algumas regiões, a gente também tem aí o favorecimento da melhoria contínua do aumento desses níveis de reservatórios, principalmente aí na região sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Então, a tendência aí que a gente tenha gradativamente essa recuperação e ao longo pelo menos essa primeira quinzena de março, continue essa recuperação desses reservatórios, o que é bom porque faz com que o preço de energia caia cada vez mais. Olhando agora a previsão que o modelo Cosmo do IMET está mostrando, ele mostra claramente a manutenção dessa chuva aqui na região centro-sul do país. Claro, a alta pressão ela ganha um pouco de força, pelo menos agora nesse início de março. Ela consegue aqui se estabilizar um pouco mais entre as regiões sudeste e nordeste do país. A gente vai ver mais na frente que essa alta pressão ela acaba saindo lá para a metade do mês de março, mas com essa atuação nessa próxima semana ela acaba mantendo realmente as chuvas mais concentradas na região sul do país e também outra chuva aqui concentrada mais na região norte, no centro-norte, pegando bem aqui as bacias do Tocantins e do Xingu, que deve manter aí as vazões se elevando ou altas ao longo do mês de março. Outro destaque é que a ECIT ela ainda está atuando um pouco aqui mais próximo à linha do Equador. Vemos claramente que algum ramo dela se desprende e atinge aqui as costas norte e leste do Nordeste e traz chuvas aqui entre o Ceará e a costa leste aqui da Paraíba, de Pernambuco e também do Rio Grande do Norte. Essa região aqui mais entre a Bahia e Minas Gerais, entre o norte da Bahia e quase o sul de Minas Gerais, ela deve apresentar um tempo mais seco por enquanto. Porém,
À medida, né, que esse sistema for avançando, a gente vai ver que esse sistema frontal vai conseguir atingir essa região aqui mais ao norte de Minas. Então, o que vai acontecer é o seguinte, que tem um panorama macro hoje. A gente está saindo de uma formação de uma zona de convergência, onde trouxe chuvas boas aqui para a região sudeste e nordeste do país. A região norte eu não falo muito porque está se mantendo esse padrão de chuvas há um bom tempo e deve continuar. E essa chuva que chegou aqui na região centro-sudeste, aliás, e nordeste, ele trouxe o tempo mais seco para a região sul. Agora vai começar a inverter. A próxima frente que vai entrar, ela não vai conseguir avançar tanto devido à atuação desse sistema de alta pressão. A gente ainda vê aqui um pouco do resquício dele. Porém, essa chuva ela vai ficar mais localizada na região centro-sul. Então, a gente deve ter um período desses próximos 7 dias com essa chuva se realizando. E lá para o dia 7, ó, se você olhar a umidade relativa aqui em médios níveis, a gente vê que ele já começa a avançar e deixa de chover aqui na região centro-sul, lá a partir do dia 8, dia 9, e volta aqui a ter bastante umidade, já avançando sobre São Paulo, região de Minas Gerais. Então a tendência é essa, até porque tem o sistema frontal aqui atuando ainda, né? E possivelmente esse sistema frontal vai conseguir empurrar essa alta um pouco mais para o oceano e temos a tendência aí da formação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul. As ACAS, lá na metade do mês, né, seria na segunda semana, aí antes do 15 dias, praticamente aí dia 10, dia 11, 12 do mês de março. Então a gente vai ter um período mais seco aqui entre o nordeste, na verdade, e o sudeste, porém essa barreira vai ser rompida e volta a chover lá quando estivermos chegando na metade do mês de março. Ok? Olhando bem o comportamento do campo de pressão, a gente vê aqui a atuação do sistema de baixa pressão lá para o dia 9, por exemplo, aqui quebrando um pouco essa rotina e essa parametrização aqui desse sistema de alta pressão. Depois, lá para o dia 15, nós vemos outro sistema. Agora, a gente tem a passagem de uma frente, né, as chuvas aqui devido a esse sistema de alta pressão mais localizado na costa do sudeste e nordeste. As chuvas ficam realmente mais localizadas na região sul. E nós temos o que eu sempre falo de gangorra barométrica, né? Em alguns momentos aqui a alta pressão ela consegue adentrar um pouco o continente e pega bem aqui parte da Bahia e parte de Minas, mantém as chuvas mais concentradas na região sul. Depois dessa alta se afasta, a frente consegue avançar e volta a chover aqui na região do norte de Minas, sul da Bahia, principalmente pela formação da zona de convergência. Isso é bem interessante porque aquele sistema de alta pressão que esperado, por exemplo, de um bloqueio atmosférico aqui na região central do país, ele não deve ocorrer. Os modelos mostram que não tem nenhum sinal significativo, então a probabilidade, a chance de formação desse sistema é muito baixa. Então acompanhar realmente para ver o que vai acontecer, mas claramente nós vemos aqui que não tem nenhuma chance de formação, por exemplo, desse sistema. O que vai acontecer é que esse sistema de alta pressão aqui sobre o Atlântico Sul, em momentos ele se prolonga, em momentos ele enfraquece, então acaba liberando a atmosfera, as frentes conseguem passar e trazer chuvas aqui para a região da Minas Gerais e da Bahia. E as demais regiões do país, principalmente aqui a região norte, como ela está sob influência das ICIT, então a gente ainda tem a formação boa de chuva, pelo menos aí ao longo dessa primeira quinzena de março, mas eu acredito que, falando assim climatologicamente, a gente vai ter boas chuvas ao longo desse mês de março, ok? Observando agora a previsão do modelo GFS, a gente vê lá para o dia 9, a gente tem, né, a tentativa aqui dia 11, de formação dessas ECIT, dia 14, e o avanço dela aqui tendendo a chegar aqui à região nordeste do país. Nesse começo, as chuvas realmente ficam mais concentradas na região centro-sul, mas a passagem das frentes devem levar, né, essa chuva bem distribuída, chegando aqui até a região da Bahia. Okay? E com relação às temperaturas, nós vemos claramente que não devemos ter temperaturas nem tão altas nem tão baixas. Né? Pelo comportamento desse mês de fevereiro, devemos ter algo parecido no mês de março, né? Temperaturas realmente dentro da normal climatológica. Claro que em alguns momentos podem fazer um pouco mais de calor e em alguns momentos um pouco mais de frio no país, mas a tendência é que na média
tenhamos temperaturas dentro realmente da normal climática. Olhando a questão do armazenamento, a gente vê claramente, né, que a troca deslocacional de chuva está trazendo aqui mais chuva para a região sul, e em consequência disso começa a aumentar aqui o nível de armazenamento no solo, pelo menos nas previsões na região centro-sul, mas em compensação aqui na região entre São Paulo, Minas Gerais, a Bahia, a gente observa uma diminuição nessa previsão. Então, claramente a gente vê isso, né? Como é uma previsão só para 3, 4 dias, nós vemos aí que nessa semana isso deve ocorrer, mas, por exemplo, na próxima semana, a partir do dia 8, dia 9, a gente já vai ver a troca. O sul começa a tendência agora, né? A partir do dia 8, dia 9, é a diminuição desse armazenamento de água no sul, e a tendência aqui entre São Paulo e Minas Gerais é o aumento. As demais regiões que nós vemos claramente aí é que tem uma manutenção desse estado de armazenamento de água no solo, e o grande destaque ainda é para a bacia do rio Xingu, né? Que a gente tem Belo Monte aqui como aproveitamento principal, e a bacia aqui do rio Tocantins-Araguaia, que tem Tucuruí como aproveitamento principal, que deve manter as vazões altas e elevar mais um pouco ao longo dos próximos dias. Ok? Então, notas, na região do quadrilátero dos reservatórios tem aí uma chuva boa, principalmente na região de Serra da Mesa, Três Marias, Paraíba e Grande nos próximos dias, mas depois volta a secar mais um pouco, mas acredito que não vai ter tanta interferência, porque na semana seguinte, lá na segunda semana de março, volta a chover nessas regiões. As bacias do rio Xingu e do Tocantins também estão apresentando chuvas significativas e vão apresentar nas próximas previsões, e isso deve continuar ao longo dos próximos dias e aumentar gradativamente as vazões e, consequentemente, a energia natural fluente nessas regiões. A bacia do sul, agora, antes a gente estava vendo que tinha uma diminuição, mas nos próximos dias a gente vai começar a observar um aumento nas vazões. Nesse primeiro momento pode ser nada tão significativo, mas com a umidificação do solo, o solo chegando à saturação ali próximo aos 100%, as próximas chuvas que caírem, a gente pode ter uma resposta muito maior nas vazões dessas bacias. Ok? Principalmente aqui na Incremental Itaipu, Paranapanema, e também na bacia do Iguaçu e na bacia do Uruguai. E destaque ainda fica para a região do Rio Madeira, né, que apresentou chuvas expressivas e está apresentando chuvas expressivas ainda, e aos poucos a gente vê aí o aumento gradativo das vazões ao longo dos últimos dias e durante os próximos dias. Então, observando bem agora o que os modelos do ONS estão mostrando, né, os 3 modelos têm uma configuração bem parecida de locacional, mostrando aqui que as chuvas devem se concentrar na região centro-sul, pegando principalmente aqui os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. E a gente vê claramente, né, o avanço daquele sistema de alta pressão aqui sobre a Bahia e Minas Gerais, e claramente o tempo, os 3 modelos mostrando o tempo mais seco sobre essas regiões. Porém, como é acumulado de 10 dias, né, ao longo dos próximos dias a gente vai observar que esse locacional de chuva aqui, mais na região centro-sul, ele tende a rumar aqui, né, em direção ao norte e trazer mais chuvas, por exemplo, na Bahia. Se você comparar a figura de ontem com a de hoje, você já vai perceber, né, no vídeo de ontem, que essa chuva ela está aparentemente começando a ter uma troca de locacional. Então, a cada dia que passa, você tira o primeiro dia e acrescenta um dia a mais na frente. Então, você vai perceber claramente que essas chuvas, aos poucos, elas tendem a se deslocar em direção aqui ao norte de Minas Gerais e sul da Bahia. Mas acompanhar para ver nos próximos vídeos realmente o que vai acontecer. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.